Fluminense. Vamos ver o grande voto do Alexandre de Moraes ontem para condenar os golpistas do 8 de janeiro. Vamos ver juntos. Eu quero dizer com muita tristeza, mas eu tenho que dizer a Vossa Excelência, porque eu não sou homem de falar e depois dizer que não disse, que não é aquilo. Nessas bancadas aqui, nesses dois lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente, quantas fotos eu tenho com o ministro dessa corte? Muitas, muitas. Não vi no velório de sepultura pertence a pessoa que eu amava muito, para não dizer que eu estava afrontando essa corte. Mas Vossa Excelência tem que ter a consciência que Vossa Excelência são pessoas odiadas desse país. Essa é uma realidade que Vossa Excelência tem que saber. E alguém tem que dizer isso diretamente. E, finalmente, eu quero manifestar o meu respeito. Bem esclarecidos os fatos, o relatório, tanto pela... Esse cara que falou antes foi o advogado dos golpistas, tá, gente? Ele jogou a carta de atacar o tribunal, que é um argumento, inclusive, que o jurista Pedro Serrano estava falando outro dia, que é válido no caso de processos de lawfare, mas não no caso desses caras que promoveram golpe de Estado em Brasília. Vamos ver juntos. Sustentação oral da Procuradoria-Geral da República, quanto à sustentação oral da Defesa. Vamos, presidente, aos tópicos iniciais da defesa, as preliminares. Todas elas, na verdade, já foram decididas, debatidas no momento do recebimento da denúncia, mas como foram novamente alegadas de forma rápida, presidente, eu aqui trago ao plenário. O primeiro, a questão da competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da apresentação penal. Isso, como disse, já foi devidamente analisado e julgado por ocasião do recebimento da denúncia, sessão virtual extraordinária de 18/4 a 24/4, e no item 1 da ementa que transcrevo no voto, isso fica bem claro quando o tribunal, o plenário do tribunal, coloca a competência desse Supremo Tribunal Federal para analisar o recebimento da denúncia e para processar e julgar posterior ação penal em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro. Essa questão, gente, e no âmbito, também foi citado aqui pelo eminente procurador, no âmbito do inquérito 4922, foi instaurado objetivando a apuração das condutas omissivas e comissivas dos denominados executores materiais. Em relação a essas, foram oferecidas 232 denúncias semelhantes à presente, tendo todas sido recebidas por essa corte e em todas reconhecido a competência do Supremo Tribunal Federal, além do recebimento de outras 1.113 denúncias oferecidas pelos crimes do artigo 286, parágrafo único, 288, caput, também todas elas analisaram essa questão da competência. Em outras palavras, presidente, o plenário dessa corte já tem 1.345 acórdãos reconhecendo a competência da corte para o processo e julgamento dessa questão. E, obviamente, não prospera, após essa detalhada análise que fizemos em 9 sessões virtuais, durante 9 semanas do ano, não prospera o argumento novamente trazido pela defesa de que o Supremo Tribunal Federal seria incompetente para apurar, processar e julgar os fatos aqui narrados. A responsabilização legal de todos, absolutamente todos, autores, coautores e partícipes dos atos criminosos, atentatórios ao Estado Democrático de Direito, os atos golpistas, é importante se referir a isso, presidente. Às vezes o terraplanismo e o negacionismo obscuro de algumas pessoas faz parecer que no dia 8 de janeiro tivemos um domingo do parque. Então as pessoas vieram, as pessoas pegaram um ticket, entraram na fila, assim como fazem no Hopi Hari em São Paulo ou na Disney,
Agora nós vamos invadir o Supremo e vamos quebrar alguma coisinha aqui. Agora vamos invadir o Senado. Agora vamos invadir o Palácio do Planalto. É como se fosse possível. Agora vamos orar da cadeira do presidente do Senado. Presidente, é tão ridículo ouvir isso, que a Ordem dos Advogados do Brasil não deveria permitir que isso referisse. A Ordem dos Advogados do Brasil que é uma defensora intransigente da democracia. Então é muito importante colocar que o inquérito 4922, ele analisa todas as condutas desses golpistas. Todas as condutas dessas pessoas que, como ficará demonstrado ao longo do voto, tramaram contra o Estado Democrático de Direito, tramaram contra um governo democraticamente eleito, tramaram contra esse Supremo Tribunal Federal. Todas essas pessoas que são odiadas pela maioria da população. Esses extremistas que não gostam do Supremo Tribunal Federal são a minoria da população. E isso ficou demonstrado nas urnas e isso fica demonstrado nos atos golpistas em que uma minoria praticou. E isso foi repudiado pela população brasileira, que é uma população séria, ordeira, digna, e ficou aviltada com o que se fez aqui na Praça dos Três Poderes. E exatamente por isso, presidente, que há conexão. Talvez uma leitura, eu diria, uma leitura correta do artigo 102 com o Código de Processo Penal trouxesse uma tranquilidade maior para aqueles intérpretes assodados. Porque, obviamente, se há o núcleo que financia, e agora, semana retrasada, a Procuradoria acompanhou, isso, 56 financiadores tiveram busca e apreensão realizadas. Os financiadores estão sendo investigados os autores intelectuais, incentivadores, inclusive o núcleo político que assim fez, e aí há diversas pessoas com foro privilegiado. Estão sendo feitos também aqueles que divulgaram e incentivaram a outras inúmeras autoridades com foro privilegiado. E por que, presidente, esses são os primeiros a ser julgados? O que é óbvio, ou deveria ser óbvio, para aqueles que conhecem o Código de Processo Penal. O réu preso, os réus presos, eles devem ser denunciados num prazo mais curto e devem ser processados e julgados mais rapidamente. Isso é uma lição, eu diria, basilar do direito penal. Agora, no vídeo, o que está nos autos como foto. Vejam, não há necessidade de descrever cada uma das condutas, porque as condutas são da turba, um insuflando o outro, um instigando, um induzindo, são copartícipes do crime. Primeiro no Planalto, agora no Supremo Tribunal Federal. Aqui, presidente, e essas imagens são poucas imagens trazidas, um resumo do que consta nos autos, claramente demonstrado que não há nenhum, como eu disse antes, domingo no parque, nenhum passeio. Atos criminosos, atentatórios à democracia, atentatórios ao Estado Democrático de Direito, por uma turba de golpistas que pretendiam uma intervenção militar para derrubar um governo democraticamente eleito em 2022. Os atos criminosos, golpistas e atentatórios das instituições republicanas desbordaram para depredação, vandalismo, que ocasionaram prejuízo de ordem financeira que alcança cifras de dezenas de milhões, para além da perda do viés social, político, histórico, alguns inclusive irreparáveis a serem suportados por toda a sociedade brasileira.
A resposta estatal não pode falhar quanto à observância da necessária proporcionalidade na fixação das reprimendas. Por consecutário, já que na primeira fase da dosimetria devem ser sopesadas todas as particularidades do panorama posto, ao fim de que os quantitativos da reprimenda aguardem razoabilidade, proporcionalidade, suficiência e adequação para com a hipótese. A dimensão do episódio, isso também é importantíssimo, suscitou manifestações oficiais de líderes políticos de inúmeros países, de líderes religiosos, de organizações internacionais, todos certamente atentos aos impactos que as condutas criminosas dessa natureza podem ensejar em âmbito global e ao fato de que, infelizmente, não estão circunscritas à realidade brasileira, à vista, por exemplo, dos lamentáveis acontecimentos ocorridos em 6 de janeiro de 2021, com a invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Assim, as 4 circunstâncias sociais, culpabilidade, conduta social, circunstâncias do crime e motivos para a prática criminosa, são desfavoráveis ao réu. A partir desse estabelecimento que são desfavoráveis, fixo a pena inicialmente do artigo 359-L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Com base exatamente nas 4 circunstâncias amplamente desfavoráveis ao réu, a pena é de 4 a 8 anos de reclusão. Eu fixo a pena base em 5 anos e 6 meses de reclusão. Grande voto do Alexandre de Moraes, colocando os golpistas no seu devido lugar. Eu sei que agora ele também está criticando fortemente o André Mendonça, os ministros bolsonaristas. Esse julgamento vai pegar fogo. E a boa notícia é que o Zanin também votou pela condenação desses golpistas, meus queridos e minhas queridas. Vamos começar aqui